O Ministério da Defesa demitiu um militar após a divulgação de mensagens nas quais ele contestava a legitimidade do resultado das eleições presidenciais de 2022 e chamava Lula de ladrão. Na mensagem compartilhada em 21 de novembro num grupo de WhatsApp, o coronel da reserva Anderson Freire colocou em dúvida a investigação da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. Abre aspas. As pessoas estão esquecendo. As eleições foram roubadas sob a liderança de Alexandre de Moraes. Desde a soltura do ladrão até todos os atos perpetrados em favor de Lula na corrida eleitoral, fecha aspas. Ao confirmar a autoria das mensagens, o coronel classificou-a como um desabafo ao indiciamento de 25 militares por participação na suposta trama de golpe. Aspas novamente. Foi um desabafo, porque os militares que conheço, entre os 37 citados, são profissionais extremamente competentes, o que naturalmente gera um sentimento de tristeza, fecha aspas. A demissão de Anderson Freire foi formalizada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Piotto, o Ministério da Defesa, então, resolveu exonerar o coronel da reserva Anderson Freire do cargo de diretor do curso de Gestão de Recursos de Defesa da Escola Superior de Guerra. Vamos aqui deixar claro essa exoneração. Depois da divulgação dessas mensagens, que nós lemos aqui um trecho num grupo de WhatsApp escrita pelo militar, pelo coronel da reserva Anderson Freire. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, querida, Silvio, a todos os que nos acompanham. Ele trabalhava, obviamente já está na reserva, então ele não tem disciplina militar a seguir neste aspecto. Se está na reserva, está na reserva. Era um funcionário do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, por esse aspecto, achou que o posicionamento dele ou a manifestação dele fere a condição dele de funcionário, de prestador de serviço do Ministério da Defesa. Em suma, é isso. A questão é que é uma opinião dele, sim, e ele, obviamente, deve ter recebido informações do que ele pode ou não se manifestar via as redes sociais. Empresas fazem isso também no setor privado. A questão é que nós temos dois pontos aqui. Uma coisa é a relação dele, já como um oficial da reserva, trabalhando para o Ministério da Defesa. Se foi chamado é porque tem competências para isso. Então, esse é um ponto de vista. E deve ter limitações como funcionário. Ainda assim, é preciso ponderar que é só uma opinião, se não tem uma ação, mas enfim, esse é um limite do empregador. É difícil ir adiante. Eu tenho que fazer essa concessão, porque vale no mundo civil também. A outra coisa é o que de fato tem aparecido e o que tem mostrado ser essa tentativa de golpe. Porque nós vimos aí, cada vez que você avança naquele relatório da Polícia Federal, você vê incongruências, absurdos, inclusive de data. A cronologia é um terror. A Ana Paula daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre isso. Ela postou ontem nas redes sociais dela, eu fiz questão de compartilhar, e tem um trecho ali em que demonstra claramente o seguinte, que no caso do Felipe Martins, ele teria tomado uma decisão de, digamos, forjar uma saída do país em 2022, em virtude de a descoberta da tal minuta do golpe que aconteceu em 2023. Como é que se explica essa temporalidade? Eu não faço a menor ideia. Ou seja, há uma série de coisas ali que não colocam só este coronel questionando o que está acontecendo. A forma como tudo está sendo feito. Aí, de novo, o devido processo legal está sendo seguido. Esse afastamento desses militares todos se justifica. Em que momento poderia ser diferente? Aí volto ao ponto inicial de talvez tantos outros debates aqui. A credibilidade de quem está julgando neste momento, depois de tudo que já aconteceu no país, de tanto abuso, que é o ponto fundamental. Você não passa confiança. Talvez devesse levar em conta o fato de levar isso à primeira instância, num devido processo legal, para um juiz natural, e não tudo parar no Supremo de um juiz que é vítima e ele mesmo está julgando tudo. Qual é o maior problema? Um funcionário do Ministério da Defesa dizer o que disse, ou o juiz que é vítima julgar o próprio processo? A segunda coisa é muito pior. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo, Silvio. O Ministério da Defesa, então, resolve demitir, exonerar
o coronel que fez essa publicação num grupo de WhatsApp, um grupo com centenas de integrantes, incluindo aí professores e ex-alunos da Escola Superior de Guerra. Essa mensagem foi publicada na semana passada. O coronel assumiu a autoria dessa mensagem, disse que foi um desabafo e era um grupo subordinada, né, ao Ministério da Defesa, liderado aí pelo ministro José Múcio, chefe da pasta militar, que resolveu, então, adotar essa exoneração do coronel. Boa noite. Paula, boa noite, querida Ana, Piotto, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para você que nos acompanha. O Piotto foi preciso ao apontar a função desse militar. Ele está na reserva e ele ocupava uma função administrativa, vamos chamar assim. E aí você cai no direito do empregador. Claro, tudo aqui entre aspas, mas sim, ele poderia ser demitido, não há problema. Se o empregador entendeu que a conduta dele não foi adequada, tem o direito, como acontece em qualquer empresa. Ocorre que o conteúdo do que ele se manifestou, a forma como ele falou, a embalagem pode ser discutida, mas o conteúdo não. Porque não é o primeiro caso, temos inclusive deputados passando por situações impensáveis no Brasil, desde indiciamento até processos. Marcel Van Hatten, que estava com a gente ontem, a Nicolas Ferreira, por exemplo, Nicolas se referia ao presidente Lula como ladrão. Alguém que é condenado por 10 juízes em instâncias diferentes por corrupção e lavagem de dinheiro é o quê? Qual é o nome que a gente deve dar a isso? Probo. Qual é o adjetivo que a gente deve utilizar? Aonde o presidente Lula passa, quando sai às ruas, porque ele permanece encastelado ou dentro de um avião com a primeira-dama, ele ouve essa expressão. Nós vamos prender metade do Brasil, se não mais, 100 milhões de pessoas, por chamar o Lula daquilo que ele foi condenado. E foi condenado. Há provas. O Lula nunca foi descondenado, como a esquerda diz. Não, ele foi reabilitado politicamente pela Suprema Corte Brasileira, a última instância recursal. Mas ele jamais foi descondenado, absolvido. Não, os crimes estão lá, tem as digitais dele, tudo aconteceu. Mas o Brasil é o Brasil. E aí ele pode ser presidente da República. Agora, não poder chamá-lo, por exemplo, disso. Então, eu acho que esse ponto é o único ponto em que eu olho com alguma reserva esse diálogo, que também vem a público, enfim, na esteira de arbitrariedades que a gente está vivendo e de verdadeiros roteiros que Hollywood não conseguiria fazer melhor.